Você está ouvindo o Running News Cast, o maior podcast de Brasília. Ele começou com um ingrediente, um sonho e muita coragem, e hoje é o bolo mais famoso de Brasília, o bolo mais gostoso, mais vendido aqui na capital federal. Hoje eu recebo no Running News Cast, o maior podcast de Brasília, Flávio dos Bolos, uma referência aí no que se fala em empreendedorismo, e hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, vamos conversar também com a esposa dele, Fabiana, daqui a pouquinho vai sentar aqui junto com a gente, mas eu já quero saber, Flávio, o nosso primeiro quadro aqui é Quem é Você na Fila do Pão, mas eu acho que no seu caso seria Quem é Você na Fila do Bolo. Então, se ninguém lhe conhecesse, como é que você se apresentaria? Flávio Cavalcante, conhecido como Flávio do Bolo, do Bolo do Flávio. Você é da Paraíba. Paraíba. E me conte, como foi que sua trajetória até Brasília? Rapaz, eu morava lá na Paraíba, eu casei muito novo, Sim. Casamos novo, e eu sempre gostei de empreender, sempre venho de família de comerciantes, né, todos os dois avós. E assim, eu me criei dentro desse conceito de... Cresci vendo meus avós trabalhando, meus pais trabalhando. E quando a gente casou ali na Paraíba, eu disse, eu quero empreender, eu quero montar algo. E os meus avós, ele falava, meu avô ele tinha padaria, ele dizia, meu filho, eu quero que você mexa com qualquer coisa, menos com padaria. Padaria dá muito trabalho. O meu avô era um dos homens mais ricos lá da cidade dele, era bem sucedido, tinha 3 padarias, e ele chegou a falir, né? E Sim. Ele dizia, ó, eu pago escola boa para você, eu só não quero que você mexa com padaria. Foi justamente o que você vai fazer. Mas eu me lembro ali que eu ia na casa da minha avó e eu via minha avó fazendo bolo, e ali meus olhos enchiam, minha avó, ela ia na feira... Já tem um bolo ali no coração. E esse final de semana ela ia pra feira, ela fazia bolos de tabuleiro, e aí eu ia ajudar ela também. E aquilo ali ficou marcado dentro de mim, né? Sim. E a gente ali muito novo ali, e eu sempre gostei, meu avô dizia, rapaz, vamos acordar cedo, quem acorda cedo... Deus ajuda. Deus ajuda, as coisas dão certo. E ali eu comecei a empreender, o meu avô me ajudou, eu montei lá um... Ainda na Paraíba? Na Paraíba, eu montei lá um... Qual cidade? Campina Grande. Campina Grande. Só que eu sou natural de Lagoa Seca, que é uma cidade vizinha, Campina Grande, né? E ali eu comecei a empreender. Montei umas distribuidoras de balas, de bombons e... Isso já casado com a Fabiana? Isso já casado. Sim. E um dia, rapaz, eu tava lá em Campina Grande e eu vi um lugar lá, uma fila vendendo bolo. Eu digo, rapaz, sabe com aquele negócio assim, encheu meus olhos, assim. Eu queria mexer com isso, eu queria fazer bolo. Aí comecei a sonhar, comecei a projetar. E abrimos a nossa lojinha de bolo ali em Campina Grande. Sim, vocês já começaram a vender bolo lá, não? Lá em Campina Grande, começou sim. Lá. E aí a loja não era bolo do Flávio, era só bolos. Era só bolos? Era. A loja era longe, porque tinha um rapaz já que fazia bolo e eu me inspirava nele ali. E eu dizia, rapaz, eu tenho que ser longe, porque ele já é bom, eu não sei fazer bolo. E aí eu me lembro que a gente contratamos uma prima da Fabiana para começar a fazer bolo com a gente ali. Ela era muito boa em bolo. Você colocava a mão na massa mesmo? Teve que começar a botar, né? No começo da empresa é isso, todo mundo faz tudo, né? E todo mundo faz tudo. E aí ela trabalhou com a gente só uma semana ali, não deu para ficar. E Fabiana no início ali já era craque ali, já mais do que eu ali, fazendo os bolos, olhando, anotando. Aí eu digo, agora é nós. e aí começamos a fazer. Eu digo, rapaz, quando a gente quer fazer, quando a gente tem boa vontade, quando a gente quer vencer, a gente parte pra cima, né? Essa primeira lojinha começou a dar certo lá em Campina Grande. Paz, é o seguinte, era devagar, era devagar, tipo assim, o maior São João do mundo é em Campina Grande, Sim, né? Famosíssimo. E aí o que acontecia? A minha loja era do lado de um restaurante muito conhecido lá, durante o ano ali era fraco. E eu dizia, meu Deus, sabe aquilo quando você tá vendendo almoço para comprar janta, e as coisas não andava, né? Mas eu sempre amei, cara, fazer com qualidade, fazer com amor, e de tanto errado deu certo. Sim, então vocês foram insistindo. Fomos insistindo e deu certo. Só que o que Depois acontece... de quanto tempo dessa primeira loja? Então, essa primeira loja lá... Aí, como eu te falei, aí o maior São João do mundo. E nesse período do São João, mês de junho, vendia muito. Eu dizia, cara, conseguia pagar as contas e as coisas... Naquele mês dava, mas passou as festas, aí o negócio desandava. Sim. Aí um dia eu digo, rapaz, eu queria ir para uma cidade
grande, uma cidade que eu pudesse chegar lá e dizer, ninguém faz bolo, eu que vou fazer o melhor bolo. E aí eu comecei a sonhar, e a gente, pra onde? Nunca tinha saído da Paraíba. E aí eu tinha um tio meu que lá que ele falava pra Fabiano, dizia, rapaz, se eu fosse novo, eu ia embora pra Brasília. Brasília é o lugar do dinheiro. Aí você ouvindo isso. E aí eu digo, Brasília, mas eu digo, eu nunca tinha saído, a gente não tinha recurso, o negócio ali era pequenininho demais, era sobrevivência. Eu digo que ali era sobrevivência, a gente trabalhando, se esforçando, mas parece que a coisa não aconteceu. Eu digo, para uma cidade grande vai dar certo. Aí em janeiro de 2007, a minha mãe fez um convite pra gente. Ela tinha uns familiares no Goiás e digo, rapaz, vamos visitar minha irmã, vocês podem ir com a gente, nós vamos de carro. 2007. 2007. Sim. E aí a gente fizemos essa viagem, viemos, quando passamos em Brasília, aí Fabiana, é aqui, rapaz, que lugar bom. Quando você falou sobre a possibilidade de vir para Brasília, de cara a Fabiana já rapaz, aprovou, como foi que ela... Fabiana sempre estava junto comigo no barco. É parceira mesmo. Rapaz, vamos. E você vê, eu tinha uma menina de 4, a minha filha tinha 4 anos, e você sair da sua cidade para uma cidade distante assim. Ela tinha uma prima aqui em Sobradinho, Sim. que nos recebeu. E aí eu vim, cheguei lá no Goiás, conheci, passei de volta aqui e eu digo, rapaz, Brasília. Eu acho que é e isso. voltei decidido para Paraíba, a gente decidido. Eu digo, nós vamos embora para Brasília. Não era nem Brasília, porque meu tio morava no Goiás. Ele disse assim, venha para cá e abre aqui. Mas sabe quando você tem um... Aquele Brasília, Brasília. Nem imaginava que tinha tanto nordestino aqui, porque nordestino só tem nordestino. Rapaz... Aqui eu não imaginar que o povo comia tanto bolo aqui, viu? Ia comer tanto bolo, né? Sim. E aí a gente... Abril de 2007, a gente voltou em janeiro, né? Sim. 2 meses ali foi organizando as coisas, os familiares, rapaz, vocês não vão não. Cara, mas é muita coragem de vocês. Foi muita coragem. Tentei vender a loja, não consegui, fechamos a loja, pegamos alguns equipamentos, arrumamos um forno, uma batedeira, as coisas. E ali, dia 19 de abril de 2007, a gente estava saindo da Paraíba. Eu, Fabiana, Rebeca. Rebeca é sua filha. 4 anos. O carro com as prestações atrasadas, o IPVA atrasado. Deus, leva a gente. É o que dizem lá no interior da gente. Com a cara e a coragem. Com a cara e a coragem, né? Eu acho que era mais com a coragem do que a cara. Porque a cara não... Tá entendendo? E aí, pouco recurso. E aí, é isso que eu ia perguntar. Como foi quando vocês chegaram aqui? Para instalar, para já abrir o primeiro... Quando o primeiro já era Flávio do Bolo? Então, quando a gente chegou aqui em Brasília, a gente foi recebido pela prima dela, ficamos ali 1 semana na casa dela. E o meu objetivo era abrir a loja. Eu digo, eu tenho que abrir a loja, porque nem que eu vou começar pequenininho, mas eu não tinha ideia que eu estava indo para uma cidade grande, uma capital, que as coisas eram mais difíceis, você tinha que ter um fiador para alugar uma casa, você tinha que ter referência, tinha que ter dinheiro. Sim. E a gente conseguiu alugar uma casa ali, com a ajuda da prima dela, uma casa ali sem fiador ali, e eu comecei a procurar loja, e rapaz, 2007 estava no auge, não tinha loja para alugar. Sim. Você rodava dentro de Sobradinho ali e não achava. Você queria abrir em Sobradinho? Sobradinho, porque foi onde a gente chegou, a gente foi recebido, eu digo, não, a porta aqui se abriu, vamos começar por aqui, né? E aí não conseguia alugar a loja, eu digo, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão daqui a pouco o dinheiro já estava acabando, vamos passar fome aqui. Aí eu peguei e pensei, eu digo, rapaz, vamos começar a fazer bolo em casa. A prima dela pegou e disse assim, rapaz, eu vou arrumar um lugarzinho aqui na Feira da Lua em Sobradinho. Só que a Feira da Lua era só sexta. E sábado tinha outra feira lá. Eu digo, dá pra começar, né? Sim. E aí nessa casa que a gente morava lá, tinha tipo uma cozinha lá, pequenininha lá. E a gente disse, vamos começar aqui. Aí eu comecei a fazer os bolos em casa. E eu me lembro, na minha primeira sexta-feira ali, acho que eu levei, foi 10 bolos, né? E o povo não entendia, era numa mesinha. E ali na feira ali, o povo olhava e... Eu me lembro que eu acho que vendeu ali uns 4, 5 bolos ali. Sim. E aí eu digo, agora tem que fazer alguma coisa, porque só na feira não vai dar. E durante a semana, cara, eu tava fazendo ali um rocambolezinho, uns bolinhos, eu ia vender nos mercados, deixava consignado, aí deixava na segunda, quando era na quarta, passava lá, não tinha vendido ainda. Sim. Tinha que trocar, eu digo, meu Deus do céu. E aí eu digo que era um meio de sobrevivência, eu digo que foi dias ali difíceis ali. Isso 2007. 2007. E a gente ali... tentando ali, e você ia pra feira, fazia uns bolozinhos, e era aquele negocinho ali, e eu dizia, pô, eu tenho que abrir a loja. E ao mesmo tempo que eu não tinha mais dinheiro para alugar a loja, não tinha fiador, eu tava procurando loja, eu tenho que achar a loja, eu tenho que achar a loja.
E eu digo que aqueles 3 primeiros meses ali em Sobradinho, rapaz, foi o início. Eu digo que isso aí tinha que estar marcado na nossa história. Sim. Porque hoje as pessoas falam, você começou na feira, né? Eu digo, foi, lá em Sobradinho. E a gente já vinha de uma história, tipo assim... A gente casou em 99, né? E, então, tipo assim, a gente teve esse período todo ali na Paraíba, ali, de muitas lutas, de empreendendo, tentando. Sim. Eu digo que a vida do empreendedor não é fácil. Não é fácil. O empreendedor, ele não desiste. Sim. Mas eu digo que não é fácil, né? E a gente ali, eu digo que a gente... Brasília, tudo aconteceu muito rápido, mas a gente tem uma história ali na Paraíba. Certo. Então, vamos falando desse tempo... 2007, esses 3 primeiros meses foram mais difíceis. Quando foi que você disse, rapaz, vai dar certo? Agosto de 2007, 3 meses depois, eu conversando com uma pessoa e falou para mim, rapaz, tem uma loja ali que desocupou ali, é de uma conterrânea sua. Pode ser que essa loja seja a que você está procurando. Aí fui lá, não tinha dinheiro, porque esses meses ali, cara, a gente era só final de semana e era pouquinho. Foi aumentando, mas não foi nada significativo. Sim. E eu tenho certeza que ali era uma preparação. Eu estava preparando o território, eu estava conhecendo o lugar para poder começar, né? E eu dizia, no dia que a gente abrir a loja, vai dar certo. Deus vai nos ajudar. E aí eu me lembro que essa loja deu certo, cheguei lá, a Marilene me deu crédito de confiança, eu disse assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Agora, se a senhora me der um crédito de confiança, 30 dias eu lhe pago aluguel. E era uma loja muito simples, cara, muito simples. Sim. E eu até falo, eu digo, rapaz, eu não sei como é que as pessoas compravam bolo naquele lugar, porque era uma loja tão simples, mas era uma loja organizada, limpa. Eu sempre fui muito detalhista, sempre fui muito chato com limpeza, com organização. E ali começou ali o Bolo do Flávio, ali naquela lojinha ali, no Grande Colorado, pequenininha, simples, não tinha placa, era uma faixa, não tinha grandes vitrines bonitas. Mas foi ali que começou, algo muito simples e pouco a pouco as pessoas foram chegando. A gente não tinha dinheiro para fazer panfleto e Fabiana sempre foi a marqueteira, foi a mulher do marketing. E ela ia na Lan House, fazia uma artezinha ali. A Fabiana é o que a gente chama no interior a desenrolada, né? Desenrolada. E aí cortava ali em 4 panfletos e ali quando dava 3 horas da tarde, eu estava ali entregando os panfletozinhos ali na lombada e dizia para o cliente, ó, o bolo quentinho. A gente saía de casa ali 4 da manhã, eu já começava a fazer os bolos ali, 6 horas eu já abria a porta ali. E o povo foi chegando, pouco a pouco. Ninguém conhecia, não tinha essa cultura. Eu digo que a gente inovou o mercado de casa de bolos em Brasília e até fora de Brasília, porque não tinha no Brasil, era poucos. Sim. Era poucos lugares que a gente via falar que tinha, né? Então, depois que a gente abriu, pessoas vinham do Rio, São Paulo, queria saber como é que eu faço para montar uma loja dessa. Porque ali no Colorado, tipo assim, as pessoas começaram a sair de Brasília toda. Sim. Tipo assim, da Asa Norte. Porque o bolo começou a ficar famoso. Do Lago Norte. E os amigos diziam que tinha um bolo ali, era loucura. Tipo assim, a gente ali... Eu dizia assim, rapaz, quando a gente estiver vendendo 100 bolos, as coisas vão estar melhorando. Sim. E eu me lembro que em dezembro de 2007, a gente conseguiu ali no Natal vender mais de 100 bolos. Então você disse... E a gente comemorou porque esse período aí era um período que era muito difícil. Que a gente não tinha recurso, não tinha capital. Então, tipo assim, você comprava a farinha hoje, comprava o açúcar, fazia os bolos, amanhã você tinha que ir no mercado de novo, né? E eu, assim, eu acreditava que eu dizia, esse negócio vai dar certo. Eu dizia, vai dar certo, um dia a gente vai sair dessa agonia. E pouco a pouco eu fui vendo, porque foi de degrau em degrau. A gente começou ali com 10 bolinhos, 15, 20, e todo dia eu conseguia ver o crescimento. Perfeito. Degrau em degrau, agora... eu vou chamar para sentar aqui com a gente a Fabiana. Pronto, já está sentada aqui com a gente. Fabi está sempre ao lado de Flávio e aí faz parte dessa história de sucesso. Eu vou aproveitar que a Fabi sentou aqui com a gente, Flávio, eu quero que você me diga qual o papel dela no bolo do Flávio. Rapaz, é o papel mais importante, né? A mente dela é uma mente brilhante. A mulher pensa muito. Eu digo que... O Flávio sozinho não tinha conseguido chegar, não tinha transformado esse... E ela é muito inteligente, ela é muito criativa, né? A criatividade, o marketing, eu digo que tudo que você vê disso aí tem ela por trás. Né? Certo. E aí, Fábio? Falando de mim. E aí, Fábio, me diga, quando
o Flávio chegou com essa disposição de vir aqui para Brasília, de querer empreender? Você sempre acreditou? Qual foi o seu papel nessa história? Como você se comportava em relação a isso? Porque mulher geralmente é um pouco mais prudente, né? Tipo assim, o homem diz, vamos lá e vamos meter a cara à mesa, e a mulher geralmente é um pouco mais prudente. Como foi o seu pensamento em relação a tudo isso? Então, mas eu acho assim que existem vários perfis de mulheres, Sim. né? É diferente. Eu brinco que Flávio, ao mesmo tempo que ele é muito visionário e tem muita coragem, mas eu também tenho assim, essa convicção de que eu dou umas empurradas boas. Sim. Aí depois eu fico, meu Deus do céu, eu digo, vai, faz. Aí ele acredita, porque eu tô mandando, tem essa responsabilidade, que tudo que eu falo ele acredita, Sim. assim, né, aceita, né? Também muita gente conversa muito sobre isso. Aí eu digo depois, meu Deus, tem que dar certo, porque eu que empurrei pra ele. Então, assim, desde o começo foi tranquilo, porque a gente casou muito novo. Então, Sim. assim, querendo ou não, graças a Deus, a gente já tinha essa unidade em tudo que fazia. Sim. Sempre foram parceiros, né? E eu acredito que parece como se fosse quase um sonho igual, né? Para os dois. Foi uma meta para os dois, assim. Que os dois pensaram junto, foi quase isso. Não foi assim, nada não foi pressão. Sim. Então, assim, Ninguém viu a força. Tanto que foi muito tranquilo. Assim, até hoje brinco, eu digo, meu Deus, como que a gente teve coragem? Sim. Assim, que é muito, se você analisar realmente, 18 anos atrás, a gente não tinha nada de a internet que como tem hoje, o acesso, as informações. Então, assim, a gente não tinha nem, era uma coisa tão ilusão, assim, era um mundo ilusório que a gente criou. Porque a gente não sabia nem, como o Flávio falou, não sabia o custo de vida aqui, não fez projeto de nada. Igual a gente hoje é muito focado, tem muito acesso, a gente tem que projetar isso, tem que fazer isso, tudo bonitinho. Questão de planejamento. Se tivesse feito, eu acho que a gente não tinha vindo. Se fosse para planejar mesmo. É verdade. Qual foi o momento mais difícil ao longo dessa jornada de vocês, tirando essa chegada de vocês aqui, que essa mudança nunca é fácil, né? Até porque também vocês saíram lá de perto da família, que também não é fácil, vocês sabem. Qual foi o momento mais difícil assim, na trajetória de vocês? Eu acho que essa questão, né? Tipo, claro que por mais que você às vezes é mais racional um pouquinho, tudo, mas sair de perto da família nunca é fácil. E vocês tinham uma filha. Uma filha pequena, então assim, minha mãe desesperada, vocês não vão fazer isso não. Tipo assim, eu disse, não, a gente tem que ir. Então assim, querendo ou não, essa parte é uma das partes mais difíceis, eu acredito. Mas eu acho que também, quando a gente estava aqui, como o Flávio falou, os primeiros 3 meses, foram 3 meses que eu falo que todo dia era um dia após o outro. Sim, tipo assim, quando a gente conta, a gente fala, eu não sou louca de não dizer que não foi rápido o crescimento do bolo do Flávio em Brasília. Foi rápido, se você analisar empresarialmente. Sim. Só que assim, como o Flávio falou, a gente já tinha uma história, 7 anos de casado, a gente já tinha uma luta, assim, uma vida que era uma luta. A vida toda a gente lutou muito, então assim, a gente tem toda essa história. Sim. Então, quando assim, vocês consideram, Fábio, que deu certo mesmo, assim, desde 2007, para você dizer assim, agora realmente eu acho que a gente está mudando de vida, agora... Então eu falo que foi rápido, é porque eu acho que foi rápido mesmo. Como o Flávio falou, no final do ano, a gente conseguiu abrir a loja em agosto, né? No final do ano, em dezembro, a gente já estava vendendo mais de 100 bolos por dia. Então, assim, a gente tem os cadernos anotadinhos, que no começo era 12 bolos, 15 bolos, nos primeiros dias. E os vizinhos até brincavam, né? Ah, vocês são doidos, só vende bolo. Coloca alguma coisa, coloca um lanche, um salgado. Aí falava, não, o povo vai conhecer e vai espalhar. A gente acreditou na visão que a gente tinha, que era fazer o melhor bolo. Fazer só com uma casa só de bolo. E sempre fazer só bolo. Sim, mas e é muito interessante isso, que de fato, quando você está abrindo um negócio, vocês sabem disso, tem muita gente para dar pitaco, né? E você tem que ser muito forte, muito firme de seguir nessa linha, principalmente no caso de vocês, que trouxeram algo diferente, que trouxeram algo inovador, que ao invés de abrir uma padaria, que teria tudo, era só uma casa de bolo. Como é resistir, assim, a essas investidas, digamos assim, de que muitas vezes tem muita gente que desacredita, né? Não, e também, às vezes, não é nem só desacreditar, às vezes até quer ajudar mesmo, né? Porque a gente fala assim, tava dando pitaco, queria atrapalhar, mas às vezes nem era. Às vezes era até querendo ajudar. Pensando, meu Deus, eu acho que isso não vai dar conta não, essa família, tal, então, só bolo, só bolo. Podia ter outras coisas, né? E eles assim, tentando ajudar, né, pra receita aumentar. Vende um salgadinho, vende um café, e Flávio dizia, não, aqui vai, lá na Paraíba faz sucesso assim, aqui vai dar certo. E eu tava preocupado, era aumentar a receita, aumentar a venda de bolo, fazer mais bolo, e vender mais bolo e ser especialista naquilo, sabe? O foco nosso tá naquilo ali, né? Mas é engraçado que você fez isso em 2007,
né, que a gente está hoje em 2025, quase 18 anos atrás, e é isso que a gente mais aprende com relação quando se fala em abrir um negócio hoje, né, porque eu acho que muita gente quando vai abrir um negócio quer isso de diversificar demais, que eu acho que é o maior problema, né, quando você vai fazer várias coisas e você há 18 anos atrás, vocês dois, já tinham essa visão que hoje é muito mais, assim, popular, digamos assim, mas vocês já, lá vindo da Paraíba, já tinha essa visão, olha, é só bolo, vai ser isso, vai virar o Flávio do Bolo e de fato deu certo, né? Isso. E eu falo que a gente, quando começou, era 6 sabores de bolo, né? Era 6? Só 6 6 sabores de bolo. Porque, assim, a gente nem tinha condição também de comprar tanto matéria-prima, porque Sim. quanto mais sabores você vai criando, mais vai ter que comprar mais matéria-prima diferente, porque não é só o trigo, né? É muita Sim, coisa é muita diferente. coisa. Então, assim, a gente evitava colocar sabores no começo, por essa causa mesmo, de matéria-prima. E você era a mão na massa. Bem no começo, né? Porque eu fui esperta. Como o Flávio falou que eu aprendi mais do que ele primeiro, eu aprendi mais rápido mesmo, com minha prima lá na Paraíba. Só que eu tinha essa certeza que Flávio que amava aquilo. Porque eu brinco, eu gosto do bolo do Flávio, mas Flávio ama o bolo do Flávio, né? Então, assim, como eu vi que ele amava, a loucura dele querer saber fazer o bolo, eu dizia... Aí eu pensei, rapaz, eu vou ficar livre disso, né? Porque isso é pesado. Eu vou ensinar ele logo, vou ensinar a parte que ele tá faltando ainda pegar. Mas como ele é dom também, né? Eu acho, eu acredito. Porque ele aprendeu muito rápido e hoje... Tipo, meu Deus do céu, os boleiros dele antigos, a gente tem muito boleiro antigo, né? Que trabalha com a gente desde o início. E eles falam, qualquer errinho que dá, alguma coisa que acontece, uma matéria-prima vem diferente, todo mundo já sabe. Aí se Flávio não está na fábrica, liga para Flávio que ele descobre o que é. Então, assim, é muito rápido, né? Vocês têm um conhecimento muito forte sobre a execução do processo. Eu digo que eu aprendi no dia a dia, né? Sim. Cada dia eu fui ficando melhor, né? Porque cada dia a gente vai fazendo aquilo e com amor. Eu digo que quando você bota amor dentro de um negócio, uma paixão, eu acho que... Não tem como dar errado não, né? É diferente, né? É excelência, né? Você vê uma pessoa que faz algo com excelência e uma que não faz, é diferente, né? É diferente. Você está falando muito de amor, vocês dois estão falando. Eu vou mostrar uma foto agora que eu quero nosso primeiro quadro aqui, se chama Por Trás da Imagem. Eu vou querer que os dois me expliquem que foto é essa aqui. Eita, rapaz, aí... Tem amor aí? Aí tem um caminhão, viu? Quem é nessa foto? Aí eu e o Flávio, né, aqui em cima, do lado, eu nem sei que lado aparece Direito na TV, aqui. do lado direito, né? Os nossos consogros, né? Que são os sogros da minha filha. Sim. Né? Os Ayubis. Sim. Fala nome chique, os Ayubis. Da minha filha, bote esse sobrenome, é chique. Até eu queria mudar, meu genro não deixou. O nosso genro, nossa filha linda, Rebeca. Nós só temos ela, né? 24 aninhos. 24 anos. E nossa netinha, uma princesa, Celine. 11 meses. Tá bem maiorzinha já. Essa foto aí, ela tava com uns 6 meses, né? Então, o que significa, depois de ter saído da Paraíba com a cara e a coragem, como disse o Flávio, o que significa ver a família toda estruturada, toda organizada hoje para vocês? Eu digo, pra mim, né, eu vou falar primeiro, pra mim eu brinco não, né, que é muito sério, que eu falo que é o favor de Deus, realmente, né, porque no mundo que a gente vive hoje, assim, né, tanta coisa difícil, né, tanta família aí desestruturada, né, o povo sofrendo, né, a gente tem até às vezes na nossa própria família, né, Sim. E a gente ter esse presente, né, que minha filha ter casado com um menino tão abençoado, tão bom, uma família maravilhosa. Eu brinco que eu gosto mais da sogra da minha filha do que do meu genro. Eu brinco com ele. Eu gosto mais da tua mãe do que de tudo. Só que a gente brinca muito, né? Mas eles são maravilhosos, todos. E é muito difícil, né? Assim, você encontrar uma família para se dar tão bem com outra família. Então, assim, eu brinco até amo Manaus, que ele é manauara. Sim. Aí todo mundo diz, tu gosta muito de Manaus assim? Eu digo, eu não sei se eu gosto de Manaus, é porque eles são de Manaus e eu gosto deles. E para você, Flávio, que entregasse pro pai geralmente entregar a filha com o coração na mão. Eu digo que Deus foi muito bom para mim, viu? Porque além de Deus nos abençoar, Deus nos prosperar nessa cidade, fazer o nome tão conhecido, uma marca reconhecida, né? Padrão de Brasília, né? Sim. E eu digo que Deus nos deu outra família, né? Uma família que a gente ama estar perto, que ama estar junto. Deus deu um bom esposo para minha filha, para cuidar dela. Sim. Eu posso chamar de filho também, né? Sim. Os pais dele também, a gente ama estar junto, a gente sempre é bom estar junto, né? Sim, a Fabiana está dizendo aqui que se deixasse você ir para lá toda semana. Pronto, sempre.
Aí eu que ajudo o genro tem que me agradecer, porque se não fosse por mim, tava lá o sogro dele, toda semana. Vamos voltar agora, vamos falar sobre empreendedorismo e os desafios de crescimento, certo? Vocês diriam que vocês cometeram, eu acho que sim, né, todo começo, qual seria o erro que vocês cometeram no começo que vocês não fariam hoje se fosse começar um negócio novamente? Eu acho essa pergunta tão assim, porque é complicado, porque você está hoje, tipo, né, respondendo uma pergunta que você está aqui hoje, gravando um podcast, sim, né? E se você não tivesse se cometido alguns erros, talvez nem estaria aqui. Sim, faz parte da trajetória, assim, claro, né? Que é. Não sei se tem lógica que eu falei, mas faz parte. Não, faz sentido. Mas eu acho que erra, continua errando até hoje, querendo ou não. Claro que erra menos, né, Flávio? Eu digo que empreendedor, ele está sempre errando e acertando. Você vê que os maiores empresários do mundo, do Brasil, eles sempre estão errando. Sim. Mas eu digo que qual é o diferencial? A cada erro ali que você comete, você aprende mais, você diz, lição, não, né? é uma lição, tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, hoje eu falo assim que a gente ter tido toda essa coragem de começar, eu digo assim, foi muita coragem, muito Sim. assim, tem horas que eu acho que a gente não tinha outra opção, a opção era ir pra cima e dar certo. Dá certo. Não tinha opção de dar errado, era dar certo. Agora a questão também de criar processos, né? Eu acho que a gente também teria começado mais cedo. Pronto, era só isso mesmo. Mas é como eu falei, né? Não tem... Faz parte do aprendizado. E outra coisa, Raniel, hoje em dia, cara, tá tudo muito mais fácil. Porque hoje em dia, se você vai começar algo, se você começar a olhar na internet, os vídeos, as coisas, todo dia tem alguém falando. Sim. Faz isso, vai por isso. Mesmo que você comece pequeno, mas você tem mas naquele tempo não tinha, né? Não tinha. Então vocês foram na cara e a coragem mesmo. A cara e a coragem. Que dica vocês dariam para quem quer empreender? É fácil? Mas nada é fácil. Rapaz, eu falo, Raniel, que a primeira coisa que o cara que quer empreender ele tem que saber é se ele tem paixão por aquilo. Ele diz assim, rapaz, eu amo empreender, eu amo tratar bem as pessoas, eu amo fazer um produto de qualidade. Então, tipo assim, porque eu digo que quem começa algo pequeno, do zero, fazendo um bolinho em casa, se ele faz com amor, se ele faz com paixão, se ele quer ver o cliente dele feliz, se ele trabalha com produtos de qualidade, é possível dar errado, né? Sim, então é muito o que você falou com relação ao cuidado que vocês têm até hoje, que o bolo de vocês, inclusive, é referência nisso, né? Vocês fazem com ingredientes muito bons, não estão visando lucro, querem sempre manter esse padrão, por isso que o bolo do Flávio se transformou. A nossa produção multiplicou, não dá nem para fazer as contas, mas o processo é o mesmo. Fazer as contas, para falar a palavra correta, porque a gente sabe. Nem sei fazer a conta, mas eu digo assim, mas o processo que era feito é feito do mesmo jeito. E até hoje acontece de algumas pessoas, uma ou outra, botar ali no comentário, deve ser massa pronta. Hoje, sim, antes não era não. E a gente assim, eu acho engraçado quando eu leio, porque eu digo, meu, se vier aqui, pode vir aqui, eu mando convida para vir olhar, porque não é assim. Poderia ter sido, claro, se a gente quisesse ter virado franquia, tanto sim, que é uma coisa que a gente não quis, né? Assim, eu quis um pouco. As pessoas até pensam que é franquia. Não quis, não, Sim, porque é muita loja, né? E a qualidade é a mesma. Por quê? Porque hoje a gente fabrica tudo num lugar só. A gente tem a nossa central de produção, que então todas as lojas ela recebe o mesmo bolo. Tá, então vamos entender como é que funciona o bolo do Flávio hoje. Porque aqui em toda rua de Brasília, se você dobrou, tem um bolo do Flávio. Então, não é feito em todas as unidades, no caso. Tinha que fazer um filme. Eu pensei, gente, tem que fazer um filme, porque é uma logística que eu digo que só quem entender é Flávio e o povo lá, porque eu não entendo. Porque assim, toda loja que você for hoje no bolo do Flávio, qualquer dia, vai ter chegado o bolo, vai ser do dia. São entregues 3 vezes por dia em cada loja. Imagina, lá no Jardim Botânico, tem hoje 10 furgões. Quantas lojas vocês têm hoje? 23. Nossa Senhora. Então, assim, todas recebem bolo novo e só pode ser vendido até 24 horas. Então, assim, é uma logística louca. Que se você pegar o celular de Flávio aqui, você cai para trás. Porque ele, até hoje, ele que ajuda a controlar tudo também. Sim. Essa questão de lista para as lojas, os sabores, tudo. Então, assim, são 3 vezes por dia entregue em todas as lojas, no mínimo. Aí, quando o movimento está muito grande, já estão espertos, né, lá na fábrica. Aí aumenta a produção mais cedo.
Então vai ser entregue, vai ter É um outra controle. entrega, é um controle assim, todo Nossa, tô dia. impressionado. Então é só indo lá para ver como que é. Tem que fazer um filme mesmo, Tem porque- que fazer um filme mesmo. Então assim, é E assim, todo dia. eu né? podia, para melhorar a logística, para custear, ficar mais barato, fazer o quê? Diminuir, não, vamos abastecer só uma vez por dia, mas não O funciona. bolo dia ainda tá Porque novo, o que garante, dá pra vender, Ellen, podia pensar nisso, mas o não que faz. garante o nosso sucesso, a nossa qualidade é isso. Então a gente não pode abrir mão disso aí, entendeu? O que é que adianta diminuir os custos, mas o meu cliente sumir? Então, como eu te falei, tem cliente que desde o início diz assim, cara, a qualidade é a mesma ou melhor, tá entendendo? Eu tô muito impressionado assim com a logística e com a paixão que vocês têm E eu, pelo negócio e eu mesmo, falo, né? Ranieri, que qual é o nosso desafio maior? Porque esses bolos aí são feitos por pessoas, não é feito por... Tem as máquinas, tem, mas é 100% a pessoa que tem que estar ali que vai fazer, tá entendendo? Então, tipo assim, as pessoas dizem assim, vocês tinham que ter loja no Brasil todo. E a gente diz assim, cara, não é tão fácil, porque é um produto artesanal. Você vê Sim. que as donas de casa não querem fazer bolo em casa, porque dá trabalho. Dá trabalho. Erra mais do que acerta. Sim, é isso. Tá Não sa- entendendo? E a gente, como a gente começou muito pequeno, a gente como que é a palavra correta? Que ensinou, né? Que foi fazendo os nossos boleiros, né? Sim. Porque não eram... Treinando. Todos os nossos boleiros, eles não vinham eles não sabiam nem fazer nem o ovo mexido. Sim. Era Então, pessoas assim, que são trabalhavam em que outras ajudavam funções ali. Atendente, que a gente via que tinha um jeito assim, dizia, eu queria tanto, eu falava, aprender, tal. E quando a gente foi vendo que precisava e a gente já podia pagar, uma pessoa começava a ser ajudante de Flávio, logo no começo já apressou, né, de um ajudante, aí depois, já vou treinar para ser um boleiro. Então, assim, são os nossos boleiros, a maioria é tudo antigo, né? Só Tudo porque antigo. quando foi criando mais lojas, abrindo mais loja, aí foi precisando de mais mão de obra. Aí, claro que tem alguns boleiros hoje mais novos, tal, na casa, mas a maioria, os antigos continuam até hoje com a Sim. gente. Vocês são casados e são empresários juntos aí. Como Pergunte não. Eu vou perguntar. Como é essa convivência? E tem algum momento que dá para separar? Olha, aqui a gente é casado, aqui a gente é sócio, aqui... Muito não. É tudo misturado. É tudo misturado. Desiste de tentar separar, Só né? que graças a Deus, tá? Porque eu falo sem medo, porque quem convive sabe que eu não tô mentindo. Tipo assim, graças a Deus que eu sou casada com o Flávio. Então, assim, é muito fácil. Eu que me estresso, que fico com raiva sozinha, que brigo só. O Flávio é calmo assim muito sempre? Tranquilo. Ele é mais estressado com as coisas da loja, mas nunca nem sonha em descontar em mim, graças a Deus. Aí eu que fico assim, não precisa se agoniar assim não, tal, nessa parte, né? Sim. Mas ele é muito tranquilo. A maioria, se você Então- perguntar, qualquer pessoa que você perguntar da loja, um funcionário, se você pode ir em qualquer loja do bolo do Flávio e perguntar como é o Flávio. Aí vão falar, mesma coisa que eu tô falando, graças a Deus, ele é muito pacificador. Sim. Diferente de mim, mas aí, claro, 26 anos eu também melhorei um pouco, né? Certo. A gente tem um outro quadro aqui que chama Verdade ou Mentira. Eu vou falar uma frase e vocês vão me dizer se é verdade ou se é mentira. Tá certo? Você pode falar um de cada vez. No começo, o bolo era feito na cozinha de casa. Verdade. Verdade. Já pensaram em desistir do negócio? Não. Mentira. 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 Tem cliente fiel há mais de 10 anos. Verdade. Verdade. Já jogaram receita fora que ficou muito ruim? Tentaram fazer algum... Verdade. 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 Dessas experimentações, né? O Flávio não sabia fazer bolo no começo. Verdade. Verdade. Todo mundo acha que a vida do empreendedor é fácil. Verdade. Verdade. Ainda colocam a mão na massa. Se precisar, sim. Se precisar. Verdade. É verdade. Porque eu fujo, mas coloco. Verdade. Se precisar. Já brigaram por causa do negócio. Oxe, eu brigo todo dia, verdade. Ele vai dizer Verdade. Não, ele vai dizer mentira, mas verdade, eu brigo. Mas nós briga e na memória tá tudo certo. Ainda bem, né? Faz as pazes rápido. Essa pergunta aqui, ó. Existe um ingrediente secreto? Verdade. Verdade. Verdadeiríssimo. Essa daqui. É fácil ser patrão do Brasil. Mentira. Mentira. A maior mentira. Não é fácil não, né? Não. Todo cliente sempre tem razão. Eu digo verdade. Pra Flávia é verdade, pra mim é mentira. Vamos ficar no meio do caminho aí, né? Pronto, vamos falar um pouquinho sobre
parceria de vocês no negócio. A gente até falou já um pouquinho sobre isso. Esse de empreender como casal, né? Como vocês conseguiram, como vocês dividiram e dividem hoje? Então, por exemplo, o Flávio cuida dessa parte aqui, que ele é melhor, está melhor. A Fabiana cuida dessa parte aqui, que é melhor. Como foi essa divisão? Foi um processo natural? Assim, cada um foi pegando o que se encaixava mais? Eu até fico analisando, às vezes, quando eu vejo muito casal que trabalha junto, e quando é tudo muito bonitinho, dividido, bonitinho demais, aí a maioria, às vezes, eu vejo, meu Deus, como briga demais, ou como, às vezes, termina separando. E eu acho, analisando a minha análise, que eu penso que, às vezes, eu e Flávio dá tão certo, porque a gente faz meio bagunçado. Sim. Então, dá mais é uma bagunça organizada. Porque eu digo a Flávio, eu não vou me meter, às vezes ele até quer que eu me meta, por ele eu me meti em tudo. Tipo assim, ele quer que eu dê opinião nisso, aquilo, só que eu fico me policiando também, né? Tipo, tendo cuidado, porque eu mexo muito com o marketing. Então, assim, no marketing eu me meto. Só que ele às vezes se mete, aí eu fico brava. Porque eu digo, que você se meteu nisso? Não é pra você dar essa ordem no marketing, não, que tem que passar por mim e tal. Só que aí a gente vai levando. E é tudo coisa tranquila. Mas, assim, Flávio aqui, no final, da fábrica decide tudo. Só que, no fundo, ele ainda me pergunta, gosta de pedir minha opinião. Aí eu vejo, né? A gente tem muito cuidado. A opinião dela é boa. Sim. Tem dado certo. 18 anos de mas, parceria. Assim, ela diz, não, vai dar certo. Mas, tipo assim, com funcionário eu não me meto. Eu gosto dele, sou amigo e tal. Enquanto eu tô lá, eu levo, às vezes, até na brincadeira. Sim. Tá muito lá e lá fica só olhando que eu brinco muito, que não pode estar brincando. Só que aí, tipo assim, eu vou levando, mas eu não me meto na hora de brigar, de fazer uma reunião, falar alguma coisa. Eu prefiro não me meter, por causa do meu jeito de ser mais bruta, assim, às vezes. Sim. E tem a menina lá para fazer isso. E a nossa pessoa lá que é encarregada disso é maravilhosa. Então, eu digo, eu não vou Então, ela desenrola. Desenrola tudo. Como o sucesso impactou na vida de vocês? Vocês têm uma trajetória de muito sucesso, né? Então, como isso impactou? Só tem um lado positivo? Não. Eu acho que... Vocês mudaram muito de vida, né? Em relação demais, ixi. É só essa parte que é boa aí. Só parte mas, assim, graças a Deus, né? De ter a condição melhora, você consegue ajudar muita gente, tipo, né? Família, parente, assim, né? Vocês geram muitos empregos. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje? Então, eu pedi até hoje. Mas só que ela me deu 138, só que é mais de 150. É mais de 150. Eu falo, Ranieri, porque tem São Paulo. A gente tem uma loja em São Paulo. Tem uma loja em São Paulo? Tem uma loja em São Paulo. Eu digo que Deus, ele nos deu uma missão de vida, né? Sim. E eu falo assim, quando a gente tá ali na empresa, a gente se preocupa realmente com os resultados, os lucros. Mas eu falo assim que não é só isso, cara. Porque a gente ali tá lidando com muita gente, cada um de um jeito, cada um com um problema. Um cara que ele quer ali 10 minutinhos ali conversar com o seu Flávio e tal. E eu digo, cara, eu pensando isso, até tava pensando isso esses dias. Eu digo, cara, como a gente... Uma responsabilidade muito grande, né, cara? Porque a gente vive hoje num mundo que as pessoas... Muita correria, muita agitação, a internet, né? E você tem que dar atenção para as pessoas e tem que tentar ajudar elas ali, né? Porque sozinho o Flávio não consegue fazer tudo só. Não, e é uma das coisas que eu acho que Flávio mais recebeu conselho, né? A vida toda recebe que, não pode o funcionário ter acesso a você já é grande, você já tem muito funcionário, não tem como assim. Quando chegava, às vezes, algum consultor, que eu com minhas ideias, às vezes eu colocava, Flávio, bota esse consultor, não sei o quê. Aí, Flávio, que invenção foi essa? Vamos estar mandando eu mudar tudo, não sei o quê. Eu não vou fazer isso, não. Tipo, tem dado certo até hoje. Claro que não consegue hoje, tipo, os 150 funcionários ter acesso total a Flávio. Mas, assim, a maioria, acho que quase todos. E hoje até é uma dificuldade, cara, porque às vezes eu chego na loja e eu vejo uma pessoa que começou a trabalhar, eu digo, e essa menina, fulana? Mas, assim, a maior parte eu lembro do nome, cara. Eu gravo o nome. Então, deixa eu entender. Vocês têm a fábrica lá, que tem o pessoal da produção. Isso. Deve ter um administrativo também lá na fábrica. Sim. Financeiro, administrativo, tudo lá. Tudo funciona lá na fábrica. E tem as lojas espalhadas. Então, lá da fábrica / escritório, vocês fazem essa gestão de todas as lojas. Isso. E eu visito as lojas, tipo hoje eu visitei 5 lojas, amanhã eu visito mais 3. Aí tenta, né? E vai tentando, ir visitando as lojas. O funcionário gosta quando você chega, seu Flávio, seu sumiu. Que interessante. É muito bacana. Estou muito impressionado com a logística e com a organização de vocês. Mas é incrível. Como eu falo, no fundo ele ama mesmo, né? E eu acho, Ranieri, dá pra ver que ele ama. Quando a gente ama, cara, não é pesado. Porque, assim, tem muitas coisas que hoje eu tenho uma equipe muito boa,
Mas eu sei de tudo que se passa na empresa, tá entendendo? Eu gosto disso então, aí, assim, saber. Eu tento até ajudar, né? Porque Flávio, no fundo, fica muito preocupado. Às vezes até um funcionário contar alguma coisa, que aconteceu alguma coisa. Família, eu digo, meu Deus, Flávio, é 150 pessoas, como que tu vai mudar a vida do homem? Você tem que ter cuidado. Claro que a gente pode ajudar, o que a gente puder, a gente faz, tudo. Mas ele, assim, tem até que eu digo, meu, eu tinha que estar no psicólogo toda semana, no terapeuta. Que parece que ele toma, assim, absorve muito, né? Absorve. Porque aquela preocupação, aí a nossa funcionária também que gerencia isso, né? Sim. Que é do RH, que toma conta de tudo, aí ela fica também, ela pega um pouquinho pra ela diz, não, Flávio, eu vou resolver isso. Empreender é muito, tipo assim, demanda muito tempo porque você não tem muito horário. Como é que vocês acham que conseguem organizar, tipo assim, se sentem descansados depois da rotina, ou vocês trabalham muito o tempo todo? Não consegue, tranquilo. Consegue. É como eu te falei, quando a gente ama é leve. É leve, né? Nada não é sente pesado. o peso, né? Não, é um dia ou outro que acontece alguma coisa, que você se preocupa mais, se estressa mais. Essa questão que você bateu muito na tecla, que o Flávio falou desde o início, essa questão de organização dos processos, facilita muito a vida de vocês hoje, né? Porque como tudo é muito organizado, então, quando sai algo, você vai basicamente ajustar quando algo sai do trilho, né? Então, como está tudo caminhando muito bem... Quando eu falo que vai ter algum problema maior, algum dia vai acontecer alguma coisa... É o normal, cara, porque você conversa com amigos empresários e é o mesmo problema. Só muda Empreender é isso. Empreender é isso. Tá, porque senão era muito bom, né? Tudo caminhando. Então, tipo assim, tem as turbulências, mas... Em linhas gerais... Eu digo, desde o início teve. Sim. E lá era pior, porque lá você estava começando, não tinha recurso. Então, eu digo que as turbulências de hoje é mais fácil são mais tranquilas, né? Ainda tem um grande sonho pela frente? Ixi, eu tenho que dizer que tem, né? Porque senão fica... Olha lá meu mapa dos sonhos, fica lá. Não, eu acho que o sonho da gente é continuar. Crescendo? O sonho da gente, ó, eu e ele, é um só. É um só. É continuar crescendo. Assim, é. E eu falo assim que... Eu digo que isso aí para nós, assim, um dia um cliente me falou assim, rapaz, o que vocês fizeram... Porque você tem uma empresa de 18 anos, na capital do Brasil, uma referência. Todo mundo que você pergunta conhece o bolo do Flávio. Todo mundo conhece. As pessoas ainda nos procuram, você olha nas redes sociais, tem que abrir aqui em tal canto. Então, se passaram 18 anos... E às vezes até a gente vê umas matérias, Flávio, eu mostrar a Flávia, tu não quis franquia, porque eu sempre quis franquia antes, né? Só que claro que eu queria assim, só pela loucura mesmo. Mas eu digo, a gente vê uma matéria, às vezes, de uma loja de bolo, de uma rede de bolo que virou franquia. Aí, tem tantas lojas, 500, 600 lojas. Aí a gente, às vezes, até visita nas cidades, não em Brasília, né? Em Brasília, graças a Deus, não se criou assim, né? Nenhuma rede, não, de franquia, não. Aí a gente vê, eu digo, Flávio, tá vendo, não sei o que, aí Flávio, tipo assim, mas eu analiso, eu até brinco, realmente, não é pra gente, amém, né? Assim, cada um tem sua história, e eu digo assim, e o que Deus fez pra gente, né, com a gente, vendendo tanto bolo, todo dia, Quantos bolos vocês vendem por dia? Às vezes eu já não é nem pra contar mais, porque aí... a gente vende ali, em média, ali de 6, 7 mil bolos por dia. Final de semana ainda aumenta mais, né? Essa época junina agora vende bem loucura. Mais. Loucura. Então, Anel, o que é que eu vejo? Passou 18 anos e a gente não caiu, a gente continua crescendo. A gente vê cada ano, as lojas que a gente abre é sucesso, a gente abre novas lojas, as pessoas chegam. A gente vê que ainda tem muito lugar pra gente ainda chegar. A gente vai devagarzinho, mas a gente vai chegando devagarzinho com qualidade, tá eu acho que a marca Flávio dos bolos já é muito forte, né? Até mesmo muito aqui no podcast, né? Vocês sabem, eu entrevisto muitos empresários, muitos políticos aqui, mas o seu nome é um dos nomes que são mais citados, assim, convido o Flávio, nós queremos ouvir o Flávio, queremos conhecer, queremos entender essa história, porque realmente a marca de vocês é muito forte aqui em Brasília, então é fruto de muito trabalho, né? E de muito amor também, que você falou. Isso. E a gente não estagnou, né? Sim. A gente continua em crescimento, a gente continua evoluindo, a gente continua, você vê, nós mudamos para a nossa central, a gente só está lá agora, 2 anos vai fazer, e a gente já vai ter que aumentar o espaço, porque já não está dando já. O vizinho hoje falou, né? E a gente já está pegando mais um espaço para aumentar. Então, eu falo que é isso aí, cara. Brasília nos acolheu, Brasília é uma cidade que a gente ama, é um privilégio fazer parte de Brasília, né? E agora a gente estamos indo para o entorno, né? Estamos chegando no entorno, porque o bolo do entorno também quer bolo do Flávio, né? A fama está se espalhando, né? Isso. Eu falei que vocês vinham para cá hoje, coloquei lá no Instagram para os ouvintes enviarem algumas perguntas. Eles enviaram algumas perguntas, eu falei para vocês.
O Flávio ainda come bolo ou já enjoou? Rapaz, Meu filho. foi na hora de eu furar esse e pegar esse bolo aí. A briga maior minha é essa, pra ele não comer bolo todo dia. Ele come muito Rapaz, bolo não abusa. Não abusa. Não abusa. Meus funcionários comem todo dia, de manhã, de Não tarde, de abusa, o noite. povo nem sabe o que é não abusa. Não enjoa. Eu sei. Eu sei porque só... Não enjoa. Não tem como, não. É muito, muito bom. Por mim também. Mas não engordou com bolo, tá, gente? A prova sou eu que eu como bolo também. Sim. Ele engordou com pizza. O povo não sabe que Bolo vende não pizza, engorda. fica bravo, é. Qual o sabor preferido de vocês? Eu gosto muito desse aí, formigueiro. Formigueiro, esse aqui. Formigueiro e fubá, tu gosta Fubá, mais, né? goiabada. Eu gosto. Os O dois. de limão de vocês é incrível. O de leite, nossa senhora. Tu é nordestino. Bolo de leite. Exatamente, eu tava falando pra Fabi que aqui em Brasília ninguém sabe muito o que é bolo de leite. Fala bolo de leite, bolo de Bolo de leite. leite com café, bem Nossa quente, é senhora, demais. o bolo de Café leite de coado. vocês é incrível, o bolo de limão de vocês é Ah, o incrível. bolo de limão, assim, eu falo que o meu preferido é o de limão cobertura. Só que o que eu mais como, eu não entendo essa Milho com lógica requeijão, né? minha. Milho com requeijão Que é e isso aqui, cenoura com que é, cobertura. que é maravilhoso também. Cenoura Certo. com cobertura eu como quase todo dia. Eu chego na fábrica, a menina já vem com uma fatia. Nossa senhora, muito bom. Vocês até falaram um pouquinho, vai ter bolo do Flávio em outros estados? Então, tem só essa loja em São Paulo. Já faz quantos anos? Em Pinheiros. A 3 gente tem uma anos, né? loja, 3 anos. Sim. E a gente, eu brinco que foi Caminha bem a loja de lá? Caminha bem. demais. Só que eu falo que a gente não teve coragem ainda de abrir mais Fazer loja expansão lá, né? Porque, assim, é muito trabalhoso. E a gente não é franquia, é só a gente, né? E eu E falo- expandir em Brasília é mais fácil, né? Sim, Porque eu falo tenho pra toda a Flávia que estrutura seria o aqui, teste, né? Flávia? Seria o nosso teste para ser uma... Se fosse vender franquia ou não, foi lá. Sim. E foi aí que a gente decidiu que... Acredito que a gente nunca vai ser franquia, eu acho. Porque o Flávio, ele se preocupa muito com o outro. Sim. O que é essa história bonita? Porque as pessoas às vezes vêm com um discurso pra gente, né? Ah, mas se Deus abençoou vocês, vocês também têm que abençoar outras pessoas. Que blá, 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 Vocês e não sei fazem o isso, quê. né? Mas a gente faz isso já. Só que para o povo, a gente também pensa que não é tão fácil assim. Vai ter muita gente que a gente vai achar que vai abençoar e vai ter muita gente que vai quebrar a cara, que vai perder Sim. o dinheiro que colocou. Por mais que a marca Bolo do Flávio seja conhecida, existe o risco Sim. numa franquia. Como tem várias aí Sim. famosíssimas que abrem, vende uma franquia e a pessoa perdeu o dinheiro todo. Então, assim, Flávio diz que não tem essa frieza, né? Eu teria, eu tô brincando. Mas, Flávio, eu já pensei assim, nesse lado também, e eu concordo, termino concordando com ele, que a gente não teria essa frieza de uma pessoa, por mais que a gente não tem nada a ver, entre aspas, mas uma pessoa, uma família, chegar e dizer assim, ah, Flávio, eu comprei a ideia, tava tudo tal, você vende muito bolo em Brasília, eu coloquei aqui no meu estado, e eu apliquei o meu dinheiro que eu tinha, e agora eu não tenho mais, tal, não sei o que. Aí Flávio dizia, eu não vou dormir tranquila, eu não vou... Sim. Então, assim, é perfil de cada um, É, né? é porque vocês construíram uma marca muito forte, né? Então é interessante esse cuidado que o Flávio tem, que vocês têm Isso. também, de manter esse nome Ainda muito tem forte, essa né? parte, Isso. Porque isso valoriza muito a Não, e marca eu de falo vocês, que a né? marca, cara, é o mais valioso que a gente tem, é a marca e a Você qualidade, vender né? o bolo só até 24 horas, talvez um franqueado não teria essa condição, É. esse know-how de ter E esse eu ainda cuidado. levo uma responsabilidade muito grande por a marca ser Bolo do Flávio, então, Sim. tipo assim, Você tudo não vem tá- em cima de mim, meu nome tá em jogo, tá entendendo? Então por isso você tem tanto cuidado, né? Muito cuidado, isso aí, cara. Mais pergunta aqui. Qual foi o maior perrengue? Vocês já até falaram um pouquinho, deve ter sido o começo? Começo. Isso. Foi, né? Foi. Porque com a filha, pouco dinheiro. Ali na feira, sem ninguém lhe conhecer, fazendo aqueles bolinhos ali, pouquinho ali. Uhum. Com a filha pequena em casa. Preocupado, né? Só a mente preocupada, que não podia falar muito também para não preocupar o outro. Nem Sim. eu falava nada, não reclamava, nem Flávio. Sim. Reclamava pra Vocês não mim, têm esse aí perfil de ele- reclamar? Não. Não. Graças a Deus. Graças não. a Deus. Acho que eu reclamo Por mais. isso, por isso, Flávio por reclama mais. Mas assim, foi muita luta. Eu digo que foi Deus mesmo que, tipo assim, deu um mata-leão na gente. Ficou, todo mundo tava hipnotizado. A gente não E tinha tempo para aguentou, reclamar, não para pensar em desistir, não voltar atrás. tudo Essa dá daqui certo, você né? já até respondeu, mas como o ouvinte perguntou, qual o segredo para manter o cliente fiel? Qualidade e atendimento, né? É, Sim. qualidade. Eu falo para os meus funcionários, eu digo, vocês são testemunhas minhas. Se eu vendo um bolo de leite ninho com Nutella, eu tenho que entregar o bolo com leite ninho e com Nutella. Não pode ser um leite de outra marca, não pode ser um creme de avelã. Então eu digo, vocês são minhas testemunhas. Então quando a gente passa essa segurança para o cliente, ele se sente seguro, ele diz assim, aqui eu não sou enganado. O Sim. cliente, ele tá pagando, ele escolheu, quando ele escolhe sair de casa para ir no bolo do Flávio, ele, cara, eu quero o bolo do Flávio. Então, quando ele se senta ali, que ele está sendo
recebendo ali o que a gente prometeu, eu digo que ninguém nunca deixa de comer bolo. A pessoa deixa de comer bolo e pão, o resto da vida come bolo, fica mais gordinho. Eu particularmente, cada dia como mais. Qual é o bolo mais vendido hoje? Cenoura com cobertura. Cenoura com cobertura. Isso aqui vocês já até falaram um pouquinho, né? Já pensaram em franquia? Pensaram, né? Pensamos. Pensou muito. Já Pensou. Já dispensou? Pensou, recebeu muita proposta, mas eu imagino. É de empresa grande. Até hoje, todo dia recebeu, eu tenho que responder mensagem, e-mail, pessoal pedindo uma franquia em acha algum cansado. lugar. O povo cansa e tem outros. Eu tenho que responder. E assim, se fosse pra ter, já tinha mais de 1000 lojas já espalhadas já no Brasil, sabe? Se fosse fazer na Mas eu digo que o meu mesmo, propósito não é isso. O meu propósito é continuar fazendo o melhor bolo. Sim. Eu digo que eu amo Brasília. Você tá. Nós vamos chegar em vários lugares em Brasília ainda. Dá para expandir muito aqui ainda. Tá. Qual é o maior desafio de empreender no Brasil? Ixi, eu acho imposto. Carga tributária. Carga tributária é cruel, né? É cruel. Você vê que a dor de a maioria dos empresários, né? Tipo assim, a gente falta um apoio, né? Sim. Assim, porque o empresário é o que faz o negócio girar, né? O Brasil, ele gira, né? Se você vende bem, você vende muito, eu digo assim, claro que você tem que pagar, mas é muito dinheiro que a gente paga. Sim, Todo mês é muito E eu dinheiro. falo, cara, Só que eu acho bonito. Quando você tem Eu fico vendas, claro, quando né, você Flávio? tem venda, porque o que paga a conta é a venda, né? Você Sim. tem clientes, você tem muita demanda, mas quando você não tem? Aí eu fico assim, eu fico com dó, porque eu sei que no começo, no início, a gente chegava, atrasava, dividia, a gente teve essa fase também. Só Sim. que hoje, assim, eu brinco e eu falo, Flávio, são 3 parcelas, né? Quando paga Isso. por mês, que Flávio gosta de pagar assim, Pagar todo feliz, mês. é pagar Sim. feliz. Aí eu brinco e Flávio toda vez manda pra mim, ó, paguei, viu, tanto, tipo, é tipo um carro, quase Sim. um carro, 3 carros por mês. Aí Flávio manda, paguei, não sei o que, aí eu, só isso? Não, tem que pagar mais, então é porque tá vendendo pouco, né? Assim, no fundo, porque a gente sabe, quanto mais vender, mais imposto você vai pagar. Só que a questão não é nem o valor do imposto, eu digo que ele não é bem usado Sim. no Brasil. Sim, não volta, não retorna pra gente, né? Assim, a tristeza maior acho que é essa. Certo. Qual é o próximo grande passo do bolo do Flávio? Acho que é que você está falando, essa expansão aí. Expansão da fábrica. Da fábrica, que agora a gente quer fazer dobrar bem o mais tamanho da bonita, fábrica. porque já é muito bonita. Só que a gente agora quer ser Dobrar bem o mais tamanho. bonita. Aí que vai dobrar o Porque tamanho. já tá sufocante. Depois tem uns Tá 800 apertado metros já. lá o local. Que 800 a gente metros, 800 grande. metros, que pra gente Acho hoje não é 1000 tão metros, né, grande. pro escritório. Não, 800 coisa, acho que é 1000 metros, a gente vai dobrar, né? Vai dobrar? Vai Vamos dobrar. Eu tô muito impressionado com a... Tem que ir lá conhecer. Eu quero ir lá conhecer. Estou muito impressionado com a logística e com a organização de O que a gente vocês. falou, é tudo verdade. Tem que ir lá. Eu vou lá comprovar e vou falar aqui. O que vocês ainda sonham realizar? Eu Acho que essa expansão... essa expansão. A gente é muito tranquilo com isso, né, Flávio? A gente tá... Nós já a gente somos tá muito realizados. satisfeito. Aquela foto de estudo, né? Eu digo, a gente é muito satisfeito, graças a Deus. Qual a maior lição dessa trajetória de vocês? Pra mim é que tem que perseverar. Eu acompanho vocês nas redes sociais, vocês são um casal de fé, né? Então a fé ajudou vocês nessa trajetória? E muito. Eu falo que uma Deus base, ele fez né? a diferença na nossa vida, é a nossa base principal, né? A nossa vida com Deus, a nossa É prioridade. prioridade, né? Eu falo que hoje o mundo está muito perdido. Tem gente ruim em todo lugar. Tem gente ruim na igreja católica, na igreja evangélica, tem gente ruim, né, até Sim. fora da igreja, todo lugar. Isso. Mas eu acredito que é muito bom, tipo, pra gente, pra mim e pra Flávia, né, serviu muito, tipo, ter uma comunidade, frequentar, ter amigos, né, mesmo que um bocado não vá lá dentro da igreja, mas eu também não sou essa boa que eu digo. Então, assim, mas faz parte, e é muito bom, assim, eu acho que aumentou muito a nossa fé, né, Flávia, no início, a gente teve E muita saber ajuda. que Deus está sempre no controle de tudo, né? Tem hora que a gente acha que não está, mas Deus está no controle sempre, né? Sim. Vocês são a prova disso, viu? São prova prova viva. disso, isso aí. Qual um recado aqui que vocês deixariam para quem quer empreender, começar um negócio do zero, como vocês começaram? Desista, tô brincando. Não, gente, tô brincando. Não, eu acho que você tem que começar. Sim. Tem que começar e também, hoje em dia, você se compara muito. Porque hoje é mais difícil, né? Hoje tem Instagram,
Aí tem ali, eu quero começar a fazer bolo em casa, uma pessoa. Aí vai e olha o bolo do Flávio. Aí, nossa, mas eles vendem bolo demais. Mas olha a sacola do iFood deles, como é bonita. Eu tenho que ter olha a embalagem. Isso. Olha a embalagem. Então, assim, se você começar a olhar muito e você não tem esse recurso ainda... Não tinha nada disso então, aqui. Assim, você não vai ter coragem de começar nunca. Então, assim, eu acho que tem que começar com o que tem. Claro que se você conseguir um dinheirinho ali com alguém, se você não tem, pouco... Sempre vai ter alguém que vai ajudar a gente, sempre, né? não existe isso, é impossível. Diz assim, rapaz, eu quero começar a fazer uns bolinhos em casa. Nessa trajetória de vocês, tiveram as pessoas Muitas, assim? cara, muitas. Tem pessoas que a gente carrega no nosso barco e a gente diz assim, eu falo gratidão, né? A minha prima lá de Sobradinho, eu falo que ela ajudou mais do que sem muita condição, porque a vida dela ali, o esposo dela era concursado, mas é um emprego normal, assim, não é nada, né? Assim, já tinha a vida deles, o custo deles, eles tinham uma vida simples, boa, mas era a vida deles ali, eles não tinham muito para ajudar. Sim. Mas eu falo que eles ajudaram a gente mais do que eu acho que um bilionário poderia ajudar. Sim. Porque às vezes acho até servir. A sensação de acolhimento também que vocês tiveram deles, tem né? gente que serve sem dinheiro. Serve você melhor do que uma pessoa de ajudar com dinheiro. Então, assim, eles ajudaram a gente demais, né, Flávio? Isso. Exageradamente, é integrado. E hoje, cara, hoje eu falo que é como você falou, tudo tá mais fácil, porque você quer começar um negocinho, você começa em casa, você bota no iFood, você faz uma artezinha, você faz no Instagram, tá entendendo? E eu falo assim que a gente é inspiração para muita gente, porque as pessoas nos procuram e dizem assim, rapaz, meu sonho é começar com isso, ou eu já comecei, e a gente fala, rapaz, faça bem feito. Faça com amor. Não olha só pro dinheiro. O dinheiro ele vai vir, é consequência. Sim, é isso. A gente vai pro nosso último quadro agora, que chama Bate-Bola. E aí eu vou fazer uma pergunta e vocês também vão dar uma resposta. Um sabor que representa o Flávio. Gente, eu vou responder tudo. O mais doce que tiver na loja, mais o bolo do Flávio. E o bom bocado. O bom bocado, é? É, bom. Não pergunte o meu, não. Um sabor que representa a Fabiana. Ai, fala, Flávio. Bolo de limão, eu acho. Limão com cobertura. Porque a cobertura é docinha. Limão com cobertura. Maravilhoso esse bolo. Esse é muito bom. Um sabor que representa Brasília. Eita. Quer saber um de cada um? Ixi, era pra ter mandado antes pra eu pra pegar vocês de surpresa. Eu acho mandioca com Romeu e Julieta. É maravilhoso esse bolo. Eu acho, porque assim é uma mistura, e Brasília é uma mistura de todo mundo, e é uma mistura perfeita. Representa Brasília isso aqui, né? Representa Brasília. E esse é tão prova que ele representa Brasília e os nordestinos. Porque esse São João agora, rapaz... Ele tem saído muito. A gente não dá conta. A gente não tem, né? Assim, não dá conta. O nosso fornecedor de mandioca, ele teve que vir 3 vezes no dia, porque ele não dava conta, fazendo, ralando, trazendo, fazendo. Seu Flávio, eu nunca fiz tanta mandioca na minha vida. Família em uma palavra, Fabiana? Base. Flávio? Amor. Sucesso em uma palavra, Fabiana? Perseverança. Gente, eu ia dizer uma tão sem, mas eu vou falar. Eu acho ilusão. O quê? O sucesso? Eu acho, às vezes, sei lá. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, né? Acho que essa ilusão é quando pensa que é tudo muito perfeito, isso. Né? Vocês são extremamente bem-sucedidos, mas nem necessariamente tudo é perfeito. Então, acho que essa ilusão de uma vida perfeita, de fato, não existe, né? Não existe. Empreendedorismo em uma palavra. Garra. Coragem. Um sonho. Eita. E até o final da vida, tipo, se mantendo, né? Fiel até o fim, em tudo. Sim. E juntos. E juntos, é. Um medo. Eita. Eu tenho um não. Baratas, olha. Flávio. Eu vou falar medo não sou besta. Não, eu sou de boa, medo. Sem medo? Sem medo. O maior orgulho? Eita. Mas leve pro lado bom, tá? Sim. Minha filha. Sim. E aquela família linda que ela tem, né? Eu também, a mesma coisa. Nossa filha. Como é a netinha? Rebeca? Rebeca é a filha, Celine. Sim, Celina.
Um conselho para quem sonha empreender. Rapidinho. Começar, né? Comece com o que tem em suas mãos. Sim. A gente começou com esses bolinhos aqui, ó. Sim. E o segredo do sucesso em uma frase. Deus. É isso. Nosso quadro final agora, sempre tem aqui o Venda Seu Peixe, hoje vai ser o Venda Seu Bolo, em homenagem ao bolo do Flávio. E aí eu quero deixar o espaço para vocês, falar mais alguma coisa que a gente não falou, deixar as redes sociais de vocês. Acho pouco provável que exista nessa cidade quem não tenha provado ainda o bolo do Flávio, porque se não tiver provado... Mas pior que existe, graças a Deus. Cada cliente que disse que nunca provou, eu fico feliz que eu digo que tem mais cliente tem mais provar. cliente, ainda dá para abrir mais loja. Tem, viu, cara? Todo dia você tem cliente que chegou, que mudou para cá. Na primeira vez que eu tô provando, eu digo, rapaz... Sim. Então, deixar aberto aí para vocês fazer mais algum comentário, o que vocês quiserem falar, deixar o Instagram do bolo do Flávio. Fala aí, Flávio, tu que é o vendedor. Vamos lá. Então, aqui em Brasília hoje são 23 lojas, vai inaugurar mais uma agora no Recanto das Emas, né? E a gente tem lojas espalhadas por todo o DF, né? Asa Sul, Asa Norte, Guará, Sobradinho. Tá no iFood. Taguatinga, estamos no iFood. Os nossos bolos, como a gente falou, são feitos diariamente, fresquinhos, sem conservante, totalmente artesanal. E a gente projeta para chegar em outras cidades satélites, já estamos se projetando, né? Eu gosto de Valparaíso. Valparaíso, Águas Lindas. Sim. E a gente assim, né, quer deixar um recado, a mensagem que a gente quer deixar também é que tudo que a gente falou, né, a gente contou aqui uma verdade, né, a gente tem convicção do que a gente está falando. Vou convidar aqui o Daniel para ir lá. Visitar a nossa fábrica. Visitar a nossa fábrica, conhecer de pertinho, né, e a gente tenta fazer o melhor, né, todos os dias. Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. A gente vai ter um atendimento, às vezes, que o cliente não gostou. Vai ter um bolo que pode ser que não esteja no padrão. E a gente fala para o nosso cliente, você tem um canal que você liga, você diz, o bolo não estava no padrão. Como eu te falei, é artesanal, não é robô que faz. Graças a Deus, é muito pouco para a quantidade. Sim, eu sei porque eu sou cliente de vocês, então eu peço muito e assim... Mas eu, quando chega uma reclamação, só falta morrer. Imagino. Flávio vai infartar. Eu digo, gente, a pessoa não tem noção como que está passando a cor de uma reclamação com tanto de bolo que vendeu. Com 6 mil bolos vendidos por dia. Mas assim, é isso, né? Você compra um bolo do Flávio, você vai ter acesso a um bolo caseiro de verdade. Vestidinho lá, manteiga. Não é só um bolo, é uma caixa de emoções, de lembranças, né? E aí, o nosso Instagram, Bolos do Flávio, @Bolos do Flávio. Seguir lá e ver tudo. É isso. Agradecer muito a vocês pelo episódio de hoje. Quero dizer assim que eu estou muito impressionado positivamente com a história. Foi muito bom ter tido essa conversa aqui com vocês. Ficaria 3 horas conversando, porque foi muito bom. Muito impressionado com o tanto de experiência, o tanto de como é bom ouvir vocês conversar, como é bom ver essa parceria de vocês, como é bom ver a trajetória do Flávio, que de fato inspira outras pessoas. E é isso. Muito obrigado por terem aceito o convite. Já era um dos nomes mais pedidos aqui no podcast. Era o Flávio, era a Fabiana, para a gente conhecer essa história do bolo do Flávio. Como eu falei, é uma marca de sucesso, é uma marca que representa Brasília, que representa o que é Brasília, né? Porque Brasília é feita de nordestinos que vieram para cá. Isso aí. Representa os nordestinos também. representa os nordestinos. Quando eu estou em casa no domingo de tarde, que eu peço o bolo de leite do bolo do Flávio, é também uma forma de voltar lá para o Rio Grande do Norte, é uma forma de voltar, de estar mais perto da família, que a gente está aqui um pouco mais longe. Então, é essa a sensação que eu sinto ao comer o bolo do Flávio. Então, muito obrigado por terem aceito o convite, muito obrigado por ter gravado comigo hoje. Obrigado a você. Obrigado. Você está ouvindo o Honey News Cast, o maior podcast de Brasília.